Vamos falar agora com o João Batista Camargo Gomes, ele que é o diretor comercial do nosso Instituto Rio Grandense do Arroz. É um homem que conhece, pela experiência que tem, conhece muito o mercado de arroz há bastante tempo, como produtor, como dirigente também de cooperativa. E eu convidei ele para essa manhã nos explicar um pouco do que está acontecendo aí. O arroz que fechou o ano aí na casa dos R$100, abriu a safra na casa dos 87, essa semana foi para 76, 77 reais. O que está acontecendo, afinal? Essa tendência, ela se mantém, ela se estabiliza? Eu fiz na chamada, João, que é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio será esse, meu amigo? Bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural. Bom dia, Alex, bom dia aos ouvintes aí da Acústica. Realmente, Alex, nós estamos passando por um período um pouco difícil, né, no mercado. São vários fatores que influem. Começando por uma safra cheia, que não pode ser um problema, né? A safra cheia é o que todos nós esperamos, a produtividade muito boa, fruto do profissionalismo do produtor e outros fatores. Para mim, um dos principais fatores desse período que nós estamos passando, com o mercado enfraquecido, é uma grande pressão do varejo que, segundo consta, não estão vendendo o que esperavam. Isso nós podemos ver com a diminuição até nesse mês, na arrecadação da taxa CDO. O varejo pressiona, pratica preços baixos. Nós temos visto aí algumas ofertas, né, nas redes. Muitas indústrias cedem essa pressão porque tem que vender, tem seus compromissos. Difícil de administrar isso. Ao mesmo tempo importam um pouco de arroz e diminui a demanda aqui interna para piorar. E também esse câmbio nos últimos dias, né, desfavorável, nos dificultou a questão da exportação, que é uma coisa que todos esperam e faz parte da regulação do mercado. Nos últimos dias nós tivemos o câmbio caindo bastante. Ontem deu uma leve alta, mas mesmo assim tirou a competitividade do nosso produto fora. E tudo isso, toda essa soma de fatores acaba numa pressão em cima do produtor. Eu tenho também, já olhando pelo outro lado, algumas esperanças. Não sei se devo comentar, tu quer fazer alguma intervenção aí? Não, fica à vontade, João. Bom, todo esse quadro baixista, né, digamos assim, que eu relatei, todos nós estamos podendo perceber. Se nós olharmos pelo outro lado, a esperança é que isso esteja indo por digamos assim, por um piso e que se possa olhar alguns fatores que podem contribuir para a freada dessa descida ou até, eventualmente, um tempinho para frente, alguma reação. Em primeiro lugar, o produtor já está ofertando pouco. Ele fez uma oferta, tínhamos vencimentos de negociações de produtos no final de abril, final de maio, então houve uma pressão. Agora o produtor se conteve, os negócios estão ocorrendo em escala pequena nas várias regiões do estado. Também o produtor começa a entender e começa a ver que não podemos vender abaixo desses preços que estão, praticamente, porque coincidentemente, eu faço um parêntese aqui, lá no IRGA nós divulgamos nesta semana também o custo de produção da safra 2021, que é um custo que tem uma elevação em relação ao 19-20, mais daqueles itens que são justamente indexados ao preço do arroz, porque houve uma mudança de patamar, né, da safra anterior para esta. Mas, sem dúvida, se nós formos olhar para frente, para a safra 21-22, que hora estamos iniciando, a condição é muito difícil em relação ao custo. Houve uma explosão aí dos preços dos insumos, todos estão podendo perceber. Muitos já se prepararam, já compraram, mas muita gente ainda não comprou.
eu acho que isso também é um fator que leva o produtor a entender que ele tem que segurar agora. Precisa dar um tempo para ver se as cotações, se elas voltam para o normal. Normal, que eu digo, se estabilizam. Um outro fator que pode nos ajudar um pouco agora é a liberação do Plano Safra, né? Agora no início do mês, final desse mês, início do mês que vem. Também alguns negócios de exportação começam a surgir, tem algumas notícias, ontem falei com o pessoal da Zona Sul, que tem um negócio de arroz em casca andando, as empresas estão comprando algum produto para isso, e também arroz beneficiado, tem alguns negócios que eu acho que nós não temos como ver agora, mas no final desse mês eles vão se refletir aí na balança comercial. Então, isso tudo pode gerar uma percepção para o produtor de que deva fazer aquela famosa queda de braço, que, como dizem, né, nós possamos ser um pouquinho mais fortes e tentar a estabilização para que a coisa não fique em patamares inferiores ao custo, pelo menos. Também, Alex, só gostaria de comentar que eu tenho lá um acompanhamento semanal, nós reativamos uma comissão de mercado e comercialização, que é uma comissão do Conselho Deliberativo, que não vinha sendo utilizada, ou não vinha sendo convocada para reuniões. Agora nós fazemos reuniões regulares e semanais, e como os membros são distribuídos em todas as regiões, um por região e um indicado pelo Conselho, pelo plenário, nós temos uma estratificação da condição de mercado de cada região. Isso tem sido feito lá semanalmente. Que bom, senhor. Não sei se ajuda, Alex, em princípio, assim, a meu ver, o contexto que ora se estabelece é esse. É um pouco de cada coisa, né, João? João, um fator que foi muito decisivo, né, para os preços, para os patamares de preços terem alcançado aquele plano maior o ano passado, foi sem dúvida nenhuma o consumo interno, né? Isso aí tem uma relação direta com a pandemia. Qual é as informações que tu tem em relação ao consumo desse ano, se foi maior, se foi menor do que no ano passado, e eu falo logicamente, né, do consumo doméstico, João? No ano passado, como foi bastante noticiado, naquele período onde se agravou a questão da pandemia e que foi aquele alerta geral, foi visto que o consumo aumentou. Só que depois o arroz subiu bastante, se elevou bastante, chegando àqueles preços de mais de R$100 em algumas regiões. Pelo que se observa, houve uma retração. E esse ano, ontem também conversava com o pessoal lá do Rio de Janeiro, que é ligado lá à minha cooperativa, que fazem as vendas. O mercado da cooperativa Palmares é Rio. E a notícia que vem é que o consumo está muito retraído. O consumo atualmente está bastante retraído. Então as indústrias, o varejo força promoções, e isso vem numa escala, um efeito cascata, né? Chegando até o produtor. Mas nesse momento a notícia que eu tenho é um consumo muito acanhado. Então precisa haver uma alteração disso, para que as coisas que esse é um dos fatores que possa ajudar numa melhora. Será que é acanhado em relação ao ano passado, que foi fora da curva, ou acanhado mesmo antes, num período anterior à pandemia, será, João? Eu acho que é acanhado em relação ao ano passado, Alex. Aquela elevação que houve o ano passado. Eu acho que ele voltou para uma normalidade. E esse ano, a meu ver, a dificuldade é essa. Com relação às exportações, João, nós tivemos uma queda, pode-se dizer assim, naquele ritmo que vinha sendo. Ao que se deve isso aí? Única e exclusivamente a questão da cotação do dólar? Nesse momento, sim, Alex, porque tem sido muito falado, né, que o produtor, nós aqui, produtores do Rio Grande do Sul, obviamente por ser o principal polo de produção dentro do país,
não temos aquela cultura de exportação. Então, as pessoas com quem eu converso e conhecem isso, afirmam que no início durante a colheita ou logo depois, ainda poderíamos ter feito alguns negócios e quando o preço estava R$90, mas os países na dificuldade de contratar aqui fizeram outros negócios e aí se perde essas possibilidades, se perdem essas janelas. Os países vão se abastecendo em outros mercados. Agora nós temos para frente a colheita dos Estados Unidos também, que é um exportador. Então, talvez nos falte um pouco disso, dessa cultura de exportação, de manter o mercado abastecido. Então, de forma geral, acho que nesse momento o que está dificultando é o dólar, porque agora o produtor civil disposto a exportar até como forma de frear essa queda. Mas talvez nós tivéssemos que ter sido mais eficientes nisso lá mais no início. Uhum. E não é coisa que acontece de um dia para o outro, né, Alex? São movimentos que as pessoas vão se dando conta, vão de certa forma se educando para isso, e isso não é do dia para a noite, isso leva um tempo. Mas eu penso que nesse aspecto, cada ano, aí, até por um trabalho anterior das entidades que lutaram muito para isso, nós temos mudado e vamos avançar mais nesse ponto. Ô João, o arroz que entra de fora tem atrapalhado, chegou a ser um fator de influência nessa baixa, hein? Eu penso que sim, porque quando o varejo pressiona muito e ele próprio às vezes traz arroz, e a notícia que tem, o principal fornecedor é o Paraguai, ele soma um pouquinho para prejudicar, né? Porque esse é um produto que não compra daqui, ele se não viesse de fora, certamente iriam se abastecer aqui. Então, para mim, não é um fator decisivo, só ele, mas ele soma nos fatores aí que levam a essa situação atual. João, tu falavas aí nessa forma de aferir os preços semanalmente, né? Nós tivemos aí, cerca de 3 semanas atrás, a informação de que o CPE estaria deixando de fazer aqui essas averiguações de preços. Não tem como o IRGA, dentro disso aí que tu mesmo disseste, assumir essa parte junto com o CPEA e fazer uma parceria? Como é que está sendo tratado isso aí, João? Sim, Alex, isso aí é um processo que existe aqui desde 2017. Houve várias tentativas e várias frustrações, mas ele nunca foi fechado, ele nunca foi desistido disso. Uhum. Cheguei em início de dezembro, eu passei a trabalhar também nessa tentativa desse convênio. Posso te afirmar com certeza que eu tenho toda a esperança que isso dê certo, e o passo que ele está no meu departamento, portanto eu tenho lidado com isso. Uhum. E fizemos algumas, as entidades nos auxiliaram fazendo declarações, confirmando que esse índice é necessário, é vital para a cadeia, ele não pode deixar de existir. Então a Farsul fez um parecer técnico, o Antônio da Luz fez um parecer técnico sobre isso, a Federarroz apoiou, o Sindarroz apoiou, o Sindapel, todas as entidades, até a FETAG também assinou esse documento da Farsul, que inclusive é assinado pelo presidente Gedeão. Uhum. Isso foi juntado no processo e hoje está lá com o professor Lucílio, lá na CPEA Exalc, fazendo algum ajuste na documentação deles. Uma outra providência que tomei foi fazer uma reunião com o subsecretário da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul, Ricardo Neves Pereira, que tem também maior interesse que esse índice continue, inclusive eles usam o índice em uma tabelinha no decreto na redução da base de cálculo do arroz, tem uma tabela que é vinculada ao índice CPEA, portanto, para eles também é importante. Uhum. E ele se comprometeu comigo em auxiliar nesse processo. Nós vamos fechar isso e vamos enviar para a CAGE, que é um órgão de controladoria, para que dê o parecer, eu com a recomendação do subsecretário da Fazenda. Portanto, eu tenho esperança que isso ainda venha a ter um desfecho positivo, exitoso. Tomara, porque é uma garantia também até de precisão, né, João? Porque
O pessoal do CP Exalc trabalha muito sério e há bastante tempo, é um trabalho já tradicional aqui no Rio Grande do Sul e em outras partes. Alex, tem uma questão só que eu quero frisar, é que quais são os entraves que nós encontramos para isso? Aqueles próprios ou inerentes a um órgão público. O IRGA é um órgão público e tem que seguir determinado regramento, determinadas justificativas para que as coisas possam andar. Então, a dificuldade é essa. Mas, como eu te falei, nós estamos evoluindo nisso, ainda não desistimos, não vamos desistir, e eu tenho fé que isso vai ser um desfecho exitoso. A questão também tem como obstáculo a questão de valores, né? Mas o Estado estaria disposto a contribuir com uma parte? Como está sendo encaminhado isso aí, João? Não, o Estado diretamente não vai contribuir. O parceiro, no caso, quem vai fazer o convênio é o IRGA, e o recurso que se prevê para custear isso seria o recurso da taxa CDO, parte dele. Inclusive, isso consta como um dos itens naquele trabalho lá de modernização que foi apresentado, que, dentre outras coisas, visa que a taxa CDO venha toda para dentro do IRGA. Então, um dos itens que consta lá como justificativo para trazer a taxa CDO por completo para o IRGA. Mas, enfim, o recurso ele sai do IRGA, não diretamente lá do governo do Estado. O parceiro, juridicamente, será o IRGA, nesse caso. Ô, João, o IRGA está sem presidente, né? Desde aí a outra semana, né? 2 semanas atrás. Aliás, dia 1º, né? Na verdade é que foi publicada a exoneração do Ivan Bonetti. Essas negociações com o Estado, mais precisamente com a Secretaria de Planejamento, elas continuam, João? Tu tem essa informação? Eu digo em relação a essa questão da recuperação aí da taxa CDO. Sim, Alex. Foi feita uma reunião do Conselho Deliberativo e daí saiu um grupo que vai tratar disso. Inclusive, eu conversei semana passada com o Fernando Rechsteiner, com o Alexandre Velho, que são as pessoas que estão conduzindo isso lá junto ao secretário Gastal e até junto ao governador. Isso está sendo formado para que se dê andamento nisso. Inclusive, numa reunião lá que foi feita com o governador, da qual participaram o Alexandre e o Fernando, o governador mesmo colocou um prazo para que isso acontecesse. Então está sim andando, talvez essa semana agora tenhamos a publicação da nomeação desse grupo. E a nomeação do novo presidente do Instituto, tem alguma coisa já prevista ou não? Que eu saiba não, Alex. O presidente anterior saiu, assumiu o diretor Eduardo, que é o diretor administrativo, assumiu interinamente por uma condição da ordem sucessória vigente aqui. Ele está, nesse momento, como presidente, e, obviamente, estamos juntos, ele e eu, até porque o Ricardo, diretor técnico, tinha pedido para sair, mas aí a coisa demorou, não se efetivou. Aí ele teve acometido da Covid, né? Ele ficou doente por um período. Recém agora ele está se recuperando, mas já está voltando ativa. E então estamos lá, o diretor Eduardo e eu, tratando todas as questões, deixando as coisas todas em dia, não tem nada pendente, está tudo caminhando de uma forma normal. Mas em relação especificamente que tu perguntas, a nomeação do novo presidente, eu não tenho notícias de que esteja mais próximo ou mais longe de acontecer isso, eu não sei. João, deixa eu te perguntar em relação à comercialização, industrialização e comercialização também dos derivados de arroz. Como é que tá isso aí? Tu tem alguma informação sobre percentual hoje usado e comercializado e destinado para esse tipo de destinação? Não tenho essa informação, Alex, mas o que eu posso te afirmar é que nós já estivemos tratando disso dentro do IRGA. A questão da pandemia nos dificulta de alguma forma o que a gente pretende fazer. Nós tínhamos no quadro uma nutricionista que saiu, mas agora recentemente houve a nomeação de uma outra, já está lá trabalhando. Ela está fazendo estudos, já combinamos de algumas ações que nós podemos fazer. O problema
por enquanto, é a questão da pandemia que nos atrapalha um pouco. Mas ela já está trabalhando nisso e consta, né, nessa pauta dela a questão dos derivados. Mas o número especificamente que tu pergunta, assim, de momento eu não tenho específico. Tem um pessoal no próprio litoral, né, João, que trabalha muito nessa parte aí, e sem dúvida nenhuma é um escoamento interessante até para negociação do produto. Eu ouvi essa semana o termo que o mercado está parado, João. O que seria preciso para esse mercado voltar a agitar? E eu falo agora no mercado geral, né, de arroz, para que a gente possa retomar esses patamares positivos aí para os produtores. Eu penso que perseguir a questão da exportação de qualquer maneira, porque nós temos que escoar produto. Tomara que aconteça uma melhora na comercialização do arroz beneficiado junto ao varejo, que hoje a pressão é grande, mas isso... Eu sei bem como é isso, certo? Quando eu estive na cooperativa, a pressão ela vai até que ela daqui a um pouco vira, repentinamente vira. E claro que tem que acontecer algum fato para isso, mas eu penso que além de nós perseguirmos a questão da exportação, temos que aguardar para que afrouxe um pouco essa comercialização lá na ponta, no varejo. Isso, sem dúvida nenhuma, vai vir refletindo nos outros setores, chegando até o produtor, buscando estabilizar o produto. E como eu te falei, a questão do custo é uma coisa que o produtor tem que olhar. Se tu me der um espacinho, eu falo um pouco sobre isso também. Como disse, nós divulgamos o custo 2020 e 2021, mas eu tenho agora um início de trabalho para projetar um custo 2021-22. Pelo menos divulgar por etapa, porque não era feito assim, mas pretendo divulgar alguma coisa por etapa, para que o produtor, nesses custos, desembolsos que ocorrem de agora até o plantio, foque nisso e veja que nossa condição para a próxima safra ela é bastante delicada. Então, tem que escolher as melhores áreas, tem que examinar bem a disponibilidade hídrica, tem que fazer as coisas de maneira correta. Aumentar a área, dificilmente alguém acha que vai fazer isso, né? Não vou dizer que tem que diminuir, porque aí se entra numa questão delicada, né, de caso a caso, mas o correto é que nós não podemos deixar de nos organizar pensando num cenário um pouquinho diferente lá na frente, né? Sem dúvida nenhuma, é o que a gente espera. Claro que se por um lado também, e esse fator dólar aí, ele é fundamental nesse momento, porque ele ingerencia diretamente a questão do custo, não tenha dúvida nenhuma disso aí, e nós vamos ter que aprender a lidar com essa situação. Inclusive o próprio Antônio da Luz, essa semana, ele gravou um vídeo, né, falando nos cuidados que tem que se ter nos anos bons de comercialização, que são os anos bons que se quebram, não são nos outros anos, né? Então tem que ter realmente uma cautela muito grande. João, eu quero te agradecer muito, quero te dizer que a gente está sempre à disposição, a disponibilidade de vocês aí do IRGA, tua também, para qualquer tipo de manifestação. Te agradeço muito, amigo, pela tua valiosa contribuição na manhã desse sábado. Muito obrigado, Alex. Em nome do IRGA, em nome da diretoria, eu agradeço, espero ter contribuído e fico sempre à disposição, tá? Um abraço a todos. Abraço. João Batista Camargo Gomes, que é o diretor comercial do Instituto Rio Grandense do Arroz.